A água gelada do oceano lambeu os pés descalços de Catarina pela terceira vez, e ela entendeu com clareza absoluta que os irmãos haviam vencido. 3 costelas rachadas roubavam-lhe o fôlego a cada tentativa de mover o corpo quebrado sobre as pedras escorregadias, cobertas de algas escuras, e o gosto de sangue na boca lembrava que gritar seria inútil. A maré subia, implacável como a fome que conhecera durante os dias trancada no porão úmido, e tudo o que conseguiu fazer foi virar a cabeça para o lado enquanto lágrimas misturavam-se com o sal que já secava em sua pele machucada. 19 anos de vida resumidos àquele momento. Corpo encolhido numa fenda de rocha, abandonada como lixo que o mar levaria quando a água cobrisse completamente aquela reentrância a 2 milhas do farol abandonado. Os hematomas que marcavam seus braços e rosto contavam histórias que ninguém no vilarejo costeiro quisera ver, e agora não haveria mais ninguém para contar. Antes de continuarmos, peço que se inscreva no canal e deixe um comentário dizendo de onde você está nos assistindo. Um abraço caloroso a todos, e espero que aproveitem cada momento desta história. 6 meses antes, quando o tabelião leu o testamento do pai numa sala que cheirava a papel velho e cera de vela, Catarina mal conseguiu compreender as palavras. 3 barcos de pesca e uma casa na parte alta do vilarejo, herança inesperada de um tio sem filhos que ela nem sabia que existia. Tudo registrado em seu nome, apenas seu, porque o pai bêbado tivera um último lampejo de lucidez antes que a tempestade o levasse. Vicente, o irmão mais velho, permaneceu imóvel na cadeira de madeira, mas os nós dos dedos branquearam ao agarrar o assento. Rodrigo, o do meio, socou a mesa até sangrar. Vicente a empurrou contra a parede da cozinha, dedos cravados em seu braço magro, e rosnou tão perto de seu rosto que ela sentiu o bafo azedo de aguardente. Assina a transferência. Rodrigo segurava seus outros braços, unhas cortando a pele através do vestido gasto. Ela disse não. Não por coragem, mas porque a voz do pai ecoava em sua cabeça, embriagada, mas clara na última noite antes da tempestade fatal. Não deixes que te roubem o que é teu, menina. Tua mãe morreu me dando essa chance. Nos dias seguintes, aprendeu que dor podia ter gradações. Empurrões que a faziam bater contra móveis e deixavam hematomas roxos no formato de dedos. Tapas que faziam seus ouvidos zumbirem por horas. Socos que roubavam o ar dos pulmões. Chutes quando ela tentava se proteger no chão de terra batida. Eles desenvolveram rotina. Vicente segurava enquanto Rodrigo batia, depois trocavam. Trabalho em equipe aprendido em anos pescando juntos no mesmo barco. Baixa demais, magra demais. Cabelos castanhos sempre desgrenhados porque nunca havia tempo para se arrumar entre limpar peixes no cais durante 16 horas e tentar se esconder dos irmãos nas sombras da casa que agora parecia uma prisão. Os olhos verdes herdados da mãe morta, antes brilhantes, segundo diziam os vizinhos mais velhos, haviam perdido qualquer luz. Catarina aprendera aos 14 anos, quando ficou órfã de mãe, que ser invisível era mais seguro que existir. O porão tornou-se punição favorita. Trancada ali por dias sem comida, apenas água que pingava pelas pedras úmidas, no escuro absoluto que fazia seus olhos arderem quando finalmente a soltavam. Queimaram suas roupas numa fogueira no quintal enquanto ela assistia da janela, tremendo de frio em trapos velhos. Confiscaram cada moeda que ganhava no trabalho no cais, onde suas mãos ficavam dormentes de tão geladas ao arrancar vísceras de peixe sob o vento cortante de março. As outras mulheres do vilarejo desviavam o olhar. Os homens riam baixo quando ela passava, mancando. Catarina começou a dormir encostada na porta do quarto minúsculo, ouvindo os passos pesados dos irmãos bêbados no andar de baixo, calculando se teriam energia para subir e continuar. Algumas noites tinham sorte, outras não. Assina a transferência e acaba o sofrimento, Vicente repetia como oração. Ela continuava dizendo não. Catarina a escondeu dentro do colchão de palha, mãos tremendo ao ler as palavras do tabelião. Após 6 meses sem assinatura, os bens voltariam irrevogavelmente para ela por lei. Prazo: 2 semanas, 14 dias, e a herança seria sua para sempre, sem possibilidade de contestação.
Vicente encontrou a carta no sábado. Ela desmoronou no chão da cozinha, cuspindo sangue que formava pequenas poças na terra batida. 3 costelas racharam com o estalo seco que ela ouviu dentro da própria cabeça. A dor era tão intensa que seus olhos pararam de focar, o teto girando em círculos lentos. Vicente ajoelhou-se ao lado dela, dedos entrelaçados em seus cabelos ensanguentados, forçando-a a olhar para ele. Acabou. Te levamos para o farol abandonado. Deixa o mar te buscar. Acordou na carroça, corpo jogado sob uma lona velha que cheirava a peixe podre e sal. Cada solavanco do caminho irregular enviava ondas de agonia através das costelas quebradas. Tentou gritar, mas conseguiu apenas um gemido abafado que se perdeu no barulho das rodas sobre pedras. Através de um rasgo na lona, viu o céu começando a clarear. 4 da manhã, talvez 5. Horário em que apenas bêbados e pescadores madrugadores testemunhariam qualquer coisa. Mãos ásperas a arrastaram da traseira, e ela sentiu mais do que viu o chão rochoso sob seu corpo. O som do oceano era ensurdecedor, ondas explodindo contra pedras em ritmo constante que lembrava batidas de coração. Vicente cuspiu no chão ao lado de seu rosto. Devias ter assinado. Reentrância estreita entre rochas altas cobertas de cracas e algas escuras, o tipo de lugar que desaparecia completamente durante maré alta. Lembrou vagamente das histórias que os pescadores mais velhos contavam no cais. Contrabandistas usavam essas fendas décadas atrás, lugares escondidos que o mar reclamava 2 vezes por dia. Ela assistiu a linha da água subir, centímetro por centímetro, primeiro cobrindo os pés, depois os tornozelos. Estava fria demais para tremer. O sol nascente pintava o céu de cor alaranjada, que contrastava cruelmente com a situação, prometendo dia bonito que ela não veria terminar. Tentou gritar novamente, mas apenas sangue saiu de seus lábios partidos, escorrendo quente por seu queixo antes de esfriar no vento. A água alcançou suas coxas. Catarina fechou os olhos. Catarina forçou os olhos a abrirem e viu uma silhueta enorme contra o céu. Homem alto, ombros largos que bloqueavam o sol nascente, cabelos negros desgrenhados pela maresia. Ele desceu as rochas com agilidade que contradizia o tamanho, e quando se ajoelhou ao lado dela, Catarina conseguiu focar no rosto. Marcado por cicatrizes pequenas, o tipo que anzóis deixam quando escapam da mão. Pele escurecida por anos de sol e sal. Olhos escuros que examinaram seu corpo quebrado com expressão impossível de ler. Tirou o casaco pesado de lã e a envolveu antes que ela pudesse processar o movimento. Mãos grandes, mas surpreendentemente gentis, ao deslizá-lo sob seu corpo. A dor nas costelas explodiu em brancos cegantes quando ele a ergueu nos braços, mas Catarina estava fraca demais para gritar. Apenas deixou a cabeça cair contra o peito largo dele, sentindo o cheiro de mar e peixe e algo mais limpo, como sabão. Cada passo que ele dava sacudia seu corpo, e as costelas rachadas protestavam com dor tão intensa que ela desmaiou 2 vezes, voltando à consciência apenas para desmaiar novamente. Quando finalmente ele alcançou o terreno plano, Catarina viu através da névoa de dor uma cabana de pedra solitária no topo de um penhasco, tão isolada que parecia ter crescido da própria rocha. O interior da cabana era espartano, mesa de madeira, 2 cadeiras, prateleiras com poucos objetos, rede de pesca pendurada num canto. Cheirava a mar e fumaça de lenha. Mãos firmes, mas cuidadosas apalparam suas costelas, e ela mordeu o lábio já partido para não gritar. Ele assentiu para si mesmo, diagnóstico silencioso, e começou a rasgar tiras de linho de um tecido velho. 3 quebradas, talvez 4. A voz era neutra, factual, sem traço de pena ou horror. Catarina o observou enquanto ele trabalhava, enfaixando seu tronco com precisão que sugeria prática. Tomás Pereira, ela o reconheceu subitamente através da névoa de dor. O solitário. Homem que morava isolado há anos, que falava apenas o necessário no cais quando vinha vender pescado na cidade maior. Diziam que a esposa e o filho haviam morrido anos atrás. Diziam que ele era frio como as pedras onde vivia. Catarina bebeu, engasgando, cada gole uma pequena vitória contra a garganta seca e machucada. Gosto de metal do sangue misturado com água fresca.
Durante 3 dias, Catarina existiu entre febre e consciência. Sonhava com água subindo, com socos e pontapés, com a voz do pai bêbado dizendo: "Não deixes que te roubem." Acordava para encontrar Tomás, aplicando compressas frias em sua testa ardente, forçando caldo quente entre seus lábios, ajustando as faixas quando ela se movia demais durante os pesadelos. Ele não falava muito, apenas: "Bebe isso, não te mexe, vai passar." Mas permanecia. No 4º dia, ela acordou com a mente clara pela primeira vez. Suas roupas rasgadas haviam desaparecido. As faixas ao redor de seu tronco estavam apertadas, mas não dolorosas. Catarina tentou, mordendo um gemido quando as costelas protestaram. Conseguiu ficar meio ereta, apoiada na parede de pedra atrás da cama. Sim. Ela o observou trabalhar, mãos enormes, calejadas e marcadas por décadas de trabalho duro, movendo-se com graça surpreendente através dos nós complicados. "Febre quebrou esta manhã?" Tomás perguntou, finalmente colocando a rede de lado. Quando ele lhe trouxe a tigela, suas mãos tremeram ao segurar, mas ele não tentou ajudar. Apenas esperou, sentado de volta à mesa, observando com atenção silenciosa enquanto ela bebia lentamente. Quente, salgada, pedaços macios de peixe que deslizavam garganta abaixo sem esforço. Catarina comeu devagar, saboreando cada colherada, e quando terminou, Tomás pegou a tigela vazia sem comentário. E Catarina descobriu que não conseguia responder. Não ainda. Não enquanto as costelas ainda gritavam com cada respiração. Não enquanto o gosto de sangue ainda permanecia fraco em sua boca. Então apenas balançou a cabeça. Apenas secou a tigela e a colocou de volta na prateleira. Mas algo na firmeza da voz fez o nó na garganta de Catarina se apertar. Determinação, certamente. E algo mais suave, mais cuidadoso que ela não sabia nomear. Aquela noite, deitada na cama estreita enquanto Tomás dormia numa rede improvisada no canto oposto, ela ouviu o som constante das ondas contra as rochas lá embaixo. O mesmo som que quase a matara agora parecia diferente. Não ameaçador. Quase reconfortante. Mas o que ela não sabia, enquanto finalmente deslizava para o primeiro sono tranquilo em meses, era que na cidade maior, um mensageiro já cavalgava em direção ao vilarejo costeiro com resposta do juiz regional. Que Vicente e Rodrigo já começavam a gastar dinheiro que não possuíam em bebida e apostas, confiantes demais na morte da irmã. Que a viúva para quem Tomás levava peixe toda quinta-feira já começava a notar coisas estranhas, como uma camisa feminina secando no varal dele. E que o prazo de 2 semanas que parecia perdido ainda não havia expirado oficialmente. A primeira vez que Catarina conseguiu caminhar até a porta da cabana sem segurar as costelas, Tomás estava verificando uma armadilha de lagosta na pequena enseada abaixo. Ela apoiou-se no batente de pedra, respirando fundo o ar salgado que já não ardia tanto em seus pulmões machucados, e assistiu o homem grande trabalhar entre as rochas com eficiência nascida de décadas de prática. O sol da manhã fazia o oceano brilhar como metal polido, e pela primeira vez desde que acordara naquele lugar, Catarina permitiu-se pensar além da próxima refeição, da próxima respiração dolorosa. 2 semanas de curas lentas, de silêncios confortáveis, de aprender que havia homens no mundo que não erguiam as mãos, exceto para trabalhar ou ajudar. Tomás mantinha distância respeitosa, dormia na rede que improvisara no canto da cabana, deixava-a trocar de roupa sozinha no quartinho minúsculo que ele usava como depósito, não fazia perguntas sobre as cicatrizes que marcavam seus braços e costas. Mas estava sempre presente quando necessário, aparecendo com compressas frias quando a febre ameaçava voltar, com caldo quente quando ela tremia de frio, com paciência infinita quando a dor a fazia morder o lábio até sangrar para não gritar. Ela observou-o subir o caminho íngreme da praia, cesta de vime pendurada no ombro, e algo em seu peito se apertou de forma diferente. Não medo. Outra coisa. As costelas doem menos, Catarina respondeu, e era verdade. Ainda ardiam ao respirar fundo, mas a dor lancinante havia se transformado em latejamento constante e gerenciável. Vais ajudar a preparar? Mãos dele guiando as dela nos primeiros cortes, dedos calejados contra os dela magros e pálidos. Falava pouco. Mostrava mais,
E Catarina descobriu que aprendia melhor assim, observando, imitando, corrigindo quando ele apontava erros com grunhidos curtos ou acenos de cabeça. Quando terminaram, havia lagosta suficiente para 3 dias. Tomás pendurou a carne para defumar sobre o fogo e o cheiro encheu a cabana de algo que parecia quase civilizado, quase normal. No vilarejo, sempre trabalhara limpando peixe. Trabalho sujo e mal pago que nenhum homem queria fazer. Remendar redes era trabalho especializado, bem pago, reservado para aqueles com dedos hábeis e paciência infinita. "Vou te ensinar", Tomás disse, e havia algo em sua voz que fez Catarina olhar para ele com atenção. Ele evitou seu olhar, focando na rede. É trabalho que vale a pena saber. Dedos de Catarina, enfraquecidos por semanas de imobilidade, tropeçavam na corda grossa, criando confusões em vez de entrelaçamentos precisos. Ela frustrou-se rapidamente, jogando a agulha na mesa com força que fez as costelas protestarem. "Não consigo." Tomás pegou a agulha, desfez o nó torto e recomeçou devagar. "Observa, não força. Deixa os dedos encontrarem o caminho." Quando mostrou o trabalho terminado a Tomás, ele examinou cada nó com atenção meticulosa, virando a rede para a luz, testando a tensão. Então assentiu uma vez, expressão séria. As semanas seguintes estabeleceram rotina. Acordavam com o primeiro clarão do amanhecer, quando o oceano ainda estava cinza e quieto. Tomás verificava as armadilhas enquanto Catarina preparava café forte e pão do dia anterior. Comiam em silêncio companheiro, depois ele pescava na enseada ou consertava equipamento enquanto ela remendava redes com habilidade crescente. À tarde ele ensinava-lhe coisas, como ler as nuvens para prever tempestades, identificar tipos diferentes de algas e o que cada uma significava sobre correntes e cardumes, preparar peixe de 12 maneiras diferentes para que nada fosse desperdiçado. Ela ensinou-o coisas também, embora não percebesse no início, como rir, som baixo e relutante que escapava quando ela imitava a expressão séria dele ao examinar redes, ou quando fazia comentários secos sobre as gaivotas que roubavam peixe, como permitir silêncios sem que fossem pesados. Como aceitar ajuda pequena sem que parecesse fraqueza. Dedos roçaram sua bochecha, ásperos, mas gentis, e Catarina não se encolheu, não tremeu, apenas ficou parada, encarando-o com aqueles olhos verdes que finalmente começavam a recuperar alguma luz. Mas algo havia mudado no ar entre eles, sutil como mudança de maré. Ficou parada na areia molhada, ondas lambendo seus pés descalços, não ameaçadoras agora, apenas presentes, e olhou o horizonte por tempo que pareceu infinito. O mar estendia-se até onde seus olhos alcançavam, cinza azul sob céu nublado, vasto e indiferente e, de alguma forma, reconfortante. "Nunca tive tempo de só olhar", ela disse quando Tomás apareceu ao lado dela, silencioso como sempre. Presença sólida como as rochas ao redor. "Mostra o que precisa ser visto. Quando te encontrei naquelas rochas..." Ele parou, mandíbula cerrada. O mar trouxe alguém que precisava ser salva, para alguém que esquecera como salvar. "Vamos continuar." Quando os primeiros pingos grossos começaram a cair, estavam de volta à cabana, porta trancada contra o vento que uivava através das fendas nas pedras. Catarina e Tomás ficaram presos juntos no espaço pequeno da cabana, e foi durante aquelas horas longas que ela finalmente contou tudo. Ganhou força ao descrever os primeiros espancamentos, os dias no porão úmido, as humilhações no cais. Tremeu ao relembrar a manhã do 23º espancamento, o cinto com fivela de metal, as costelas quebrando, ser abandonada nas rochas para morrer. Tomás ouviu em silêncio absoluto, sentado à mesa, mãos cerradas em punhos tão apertados que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando ela terminou, voz quebrada e lágrimas finalmente caindo livremente pela primeira vez, ele ficou quieto por longo momento. Então levantou-se, cruzou a pequena distância entre eles e ajoelhou-se ao lado da cama onde ela estava sentada. Segurou suas mãos nas dele, grandes, calejadas, quentes, e a intensidade em seus olhos escuros fez o coração de Catarina acelerar. "Não voltará sozinha", ele disse, e não era sugestão. Era juramento.
Naquela noite, depois que Tomás voltou para sua rede e o único som era chuva contra a pedra, Catarina permitiu-se pensar no impossível, em voltar, em recuperar o que era seu, em não deixar Vicente e Rodrigo vencerem. Mas ela não sabia que na cidade maior, naquele exato momento, decisões estavam sendo tomadas que mudariam tudo. Apresentaram-se como únicos parentes vivos de Catarina Mendes, solicitaram declaração de morte presumida, afogamento durante tempestade, corpo levado pelo mar, tragédia comum naquela costa brutal. O tabelião, homem meticuloso de óculos grossos e desconfiança natural de urgências, adiara a decisão. Enviara carta ao juiz regional solicitando orientação, e a resposta levaria meses. Apostas com outros pescadores, perdidas e anotadas em cadernos sujos. Empréstimos do agiota local, homem pequeno e cruel que cobrava juros que dobravam a cada semana e que não hesitava em quebrar dedos de quem não pagava. Foi numa quinta-feira, 6 semanas após terem abandonado Catarina, que tudo começou a desmoronar. Amélia, viúva velha que criava sozinha 4 netos, recebia peixe de Tomás toda quinta-feira sem falta há anos. Era ritual entre eles, gratidão dele pela mulher que preparara o corpo de Isabel quando ninguém mais se atrevia a tocar nos mortos da epidemia. Camisa feminina secando no varal atrás da cabana distante, muito pequena para ser dele. Limpa, bem cuidada. Mencionou a camisa para a vizinha enquanto preparava o jantar. A vizinha mencionou para o marido pescador. O marido comentou no bar. Tomás, o solitário, que morava exatamente na direção onde eles a haviam abandonado. Camisa feminina, 6 semanas. Tempo suficiente para curar, para planejar, para destruir tudo que eles haviam construído sobre a morte dela. A vadia está viva, Vicente rosnou, cuspe voando de sua boca enquanto socava a parede de madeira. Aquele pescador filho da puta a esconde. Ambos sabiam o que o agiota fazia com devedores que não pagavam. 4 pescadores, homens duros que deviam favores, que precisavam de dinheiro, que não faziam muitas perguntas quando bebida grátis era oferecida. Vicente explicou a situação com meias verdades. Irmã fugiu com herança que era deles. Pescador solitário a esconde. Precisam apenas trazê-la de volta para assinar documentos legais. Um dos homens sugeriu tochas caso precisassem fumar o pescador para fora da cabana. A lei do vilarejo era simples e brutal. Quem controlava mais homens controlava a verdade. E 6 contra 1 eram boas chances. Não importava quão grande fosse o solitário. Que 6 semanas sob cuidado de homem que nunca erguera a mão, exceto para proteger, haviam mudado algo fundamental nela. Que o mar não apenas revela verdades, também transforma aqueles que sobrevivem a ele. Estava verificando armadilhas na madrugada e reconheceu imediatamente a forma como remavam, urgente, determinada, nada como pescadores em rotina normal. Largou a cesta de lagostas e correu de volta à cabana, coração martelando no peito pela primeira vez em anos. Catarina estava remendando rede perto da janela quando ele entrou. Viu a expressão em seu rosto e ficou em pé imediatamente, rede caindo ao chão. O que foi? Não, Catarina disse firme, e pegou a faca de descamar que Tomás lhe dera semanas atrás. A mesma com que trabalhava nas redes diariamente, cabo gasto encaixando perfeitamente em sua palma. Não corro mais. Isto é meu para enfrentar. O silêncio que caiu sobre a praia quando Catarina saiu da cabana foi absoluto como morte. A criatura quebrada que haviam deixado para morrer nas rochas 6 semanas atrás não podia ser a mulher que estava parada na entrada da cabana de pedra, ereta como árvore nova, cabelos castanhos trançados com precisão, vestindo calças de trabalho ajustadas na cintura e camisa limpa que realçava ombros que não estavam mais curvados de medo. Os olhos verdes, que sempre evitavam contato direto, agora os encaravam com algo que fazia seu estômago revirar desconfortavelmente. Ela desceu o caminho íngreme da cabana até a praia com passos medidos, cada movimento deliberado e firme, e Vicente percebeu com horror crescente que ela não mancava. Não tremia. Não desviava o olhar. A faca de descamar pendia de sua mão direita, lâmina capturando a luz fraca da manhã nublada,
mas ela assegurava com familiaridade de quem trabalha com ferramentas diariamente, não com desespero de quem improvisa a arma. Apenas caminhou alguns passos atrás de Catarina, presença enorme e silenciosa, mãos vazias penduradas relaxadas ao lado do corpo. Mas havia algo nos ombros largos dele, na forma como se posicionou ligeiramente à direita dela, não à frente, não bloqueando, apenas presente, que fez os 4 pescadores contratados olharem uns para os outros com desconforto crescente. Catarina parou a 5 metros de onde Vicente e Rodrigo estavam na areia molhada, ondas lambendo suas botas velhas. O vento jogou mechas soltas de cabelo sobre seu rosto, e ela as afastou com um movimento casual, sem quebrar contato visual. Quando falou, a voz era diferente. Não mais o sussurro hesitante e apologético que Vicente conhecera a vida toda, mas algo firme que carregava peso de pedra. Fingiste estar morta para nos roubar. Vocês cuspiram no chão e partiram. Estava escondendo você como... E a viúva, Amélia? Ela sorriu, pequeno e cruel. Prima de nossa mãe. Ela também sabe. Viu as feridas. Confirmará cada palavra. Tomás era conhecido como homem justo, mesmo sendo solitário. Se ambos testemunhassem contra eles, se a história se espalhasse sobre irmãos que espancaram e tentaram matar a irmã pela herança, um dos pescadores contratados, homem mais velho com barba grisalha, abaixou o gancho de ferro que carregava. Conhecia a Amélia. Devia-lhe peixe de 3 semanas. Sabia que ela era prima da mãe de Catarina por parte materna. Se a história fosse verdade... Não é minha briga, ele murmurou e virou-se, começando a andar de volta ao barco. Paga a tua própria dívida, Vicente, seguiu o primeiro. 3 contra 2, e um dos 2 era Tomás Pereira, que media mais de 6 pés de altura e tinha ombros largos como vigas. 3 passos firmes que fecharam a distância até que ela estava tão perto que ele sentiu seu hálito. Não mais azedo de medo e fome, mas limpo de quem come bem e dorme sem terror. Ela ergueu o queixo, forçando-o a olhar para baixo para encontrar seus olhos verdes, e a indignidade disso fez raiva explodir em seu peito. Um passo à frente, não tocando ninguém, apenas enchendo o espaço com presença que prometia violência se necessário. Vicente congelou. Assinem a divisão hoje no cartório ou denuncio tudo ao juiz. Cada espancamento, cada dia no porão, cada tentativa de me forçar a assinar. E depois... Ela sorriu, e não havia nada gentil ali. Depois vocês explicam ao agiota por que não podem pagar as dívidas que fizeram em meu nome. Metade de 3 barcos ainda valia fortuna. Suficiente para pagar o agiota. Suficiente para recomeçar. E a alternativa era denúncia, testemunhas, possivelmente cadeia. O juiz regional não trataria bem de homens que tentaram matar a própria irmã por ganância. Metade dos barcos, ele repetiu baixo, derrotado. A casa é tua. Diz em voz alta, ela exigiu. Caminhou de volta para Tomás, que não se movera, e quando passou por ele, os dedos grandes dele roçaram os dela brevemente, não segurando, apenas tocando. Reconhecimento. Quando os remos bateram na água, levando-os embora pela costa em direção ao vilarejo, Catarina finalmente deixou os ombros caírem levemente. Mas agora, com a adrenalina esvaindo-se, as mãos começavam a tremer. Apenas sentava, processando o impossível, que enfrentara os homens que quase a mataram e sobrevivera. Mais que sobrevivera. Vencera. Catarina segurou a caneca, sentindo o calor penetrar seus dedos frios. E trouxe a verdade. O tabelião, mesmo homem meticuloso de óculos grossos que adiara a declaração de morte presumida, ergueu os olhos dos papéis e empalideceu ao ver Catarina viva, vestindo roupa limpa e acompanhada por homem que todos na região conheciam como honrado e solitário. Catarina contou cada detalhe com voz firme enquanto o tabelião anotava, pena riscando papel em ritmo rápido. Os espancamentos, o porão. A tentativa de forçá-la a assinar, ser abandonada nas rochas. Tomás confirmou cada palavra, acrescentando detalhes médicos sobre as costelas quebradas, os hematomas, o estado em que a encontrara. Quando viram Catarina sentada calma na cadeira do tabelião, mãos cruzadas no colo, algo neles quebrou definitivamente.
Se ela morrer nas próximas décadas, o tabelião disse friamente, olhando Vicente e Rodrigo por cima dos óculos, investigarei pessoalmente. Entendido? Catarina ficou olhando os papéis que a tornavam oficialmente dona de metade da herança paterna. Não era o que o pai deixara. Ele quisera que ela tivesse tudo. Mas era suficiente. Era justiça, do tipo imperfeito mas real que o mundo oferecia. Suficiente, ela confirmou. Então é verdade, Amélia disse. Estavas na cabana dele. Madeira nova contrastava com pedra velha, mas encaixavam-se bem, como tantas coisas improváveis que funcionam quando há vontade. A barriga redonda esticava a camisa de algodão que ela usava, e o bebê chutava forte pela manhã, quando o sol nascia sobre o oceano. Ela trabalhava na mesa grande de madeira que Tomás construíra especificamente para seu negócio, ensinar mulheres do vilarejo a remendar redes. 6 mulheres apareciam 3 vezes por semana, caminhando os 40 minutos da vila até a cabana isolada, carregando redes danificadas e pagando em moedas que guardavam em potes escondidos dos maridos. O trabalho pagava melhor que limpar peixe, 3 vezes mais, e dava-lhes algo raro, independência, dinheiro que era só delas. Habilidade que os homens precisavam, mas não podiam tirar. Catarina reconhecia os sinais, já fora ela naquele lugar. Ensinava-lhes os nós com paciência infinita que Tomás lhe ensinara, e às vezes, quando a aula terminava e as outras partiam, 1 ou 2 ficavam para trás. Faziam perguntas silenciosas com olhos cansados. Como fizeste? Como escapaste? Catarina não tinha respostas fáceis, mas contava sua história em voz baixa, sem embelezar. E oferecia o que podia, endereço do tabelião na cidade maior, nome do juiz regional que investigava casos de violência, conhecimento de que havia caminhos para fora, mesmo quando pareciam impossíveis. Tomás pescava agora com tripulação de 3 homens no maior dos barcos que Catarina herdara. O negócio prosperava. Ele tratava os homens com justiça, pagava salários decentes e a reputação atraía os melhores pescadores. Vendiam o pescado na cidade maior todas as manhãs, e as moedas acumulavam-se em caixa de madeira sob o assoalho. O mais novo partira para a cidade grande 6 meses após a divisão, incapaz de suportar os olhares de desprezo dos outros pescadores que ouviram a história completa através de fofocas de viúva Amélia. Ninguém tocava em Vicente agora, não por respeito, mas por nojo. Homem que tentara matar a própria irmã não merecia nem ódio, apenas indiferença. A velha recebia-a na porta, olhos aguçados, sempre procurando sinais de problema, mas encontrando apenas mulher próspera e feliz. E sim, trata-me como merece. Tomás raspara a barba pela primeira vez em anos. Amélia chorara, surpreendentemente. Símbolo de que mãos destruídas podem reconstruir. De que o que está quebrado pode ser consertado com paciência e as ferramentas certas. Ao entardecer, quando o trabalho do dia terminava e o sol começava a descer no horizonte vasto, Tomás e Catarina sentavam-se nas mesmas rochas onde ele a encontrara 3 anos atrás. O lugar já não tinha terror, apenas memória transformada. Ele segurava a mão dela, dedos grandes e calejados entrelaçados com os dela, menores, mas igualmente calejados agora de trabalho honesto. E trouxe a verdade, Catarina completava sorrindo. Barriga redonda entre eles, bebê chutando quando reconhecia as vozes dos pais. Não era conto de fadas. Catarina não fora resgatada por príncipe que resolveu todos os problemas. Fora encontrada por homem quebrado que lhe deu ferramentas e espaço para se consertar sozinha. Que ficou ao lado, não à frente. Que a ensinou que força verdadeira não precisa machucar. E ela, por sua vez, lembrara-o que corações cicatrizados ainda podem bater. Que 7 anos de luto não precisam ser eternos. Que há vida após perda, se houver coragem para alcançá-la. O oceano continuava seu trabalho eterno lá embaixo. Ondas quebrando contra as rochas em ritmo que existia antes deles nascerem e continuaria muito depois que partissem. Mas naquele momento, enquanto o sol pintava o céu de laranja e roxo, Catarina e Tomás eram testemunhas vivas de algo raro e precioso. Esperança nascida de desespero, amor construído sobre ruínas, dignidade recuperada uma escolha de cada vez. E a verdade
era que proteção existe, que dignidade pode ser recuperada e que o amor verdadeiro, o tipo que vale a pena, não exige submissão, não tolera violência, não pede desculpas por existir. Comente o que mais te marcou na história de Catarina. Obrigado por estar aqui.